Por que o QI médio do brasileiro é tão baixo? E quais são os efeitos colaterais disso na sociedade e no ciclismo? Primeiro, quem realmente se beneficia disso? Essa é uma daquelas perguntas que incomodam, que mexe com o orgulho nacional, que muita gente prefere varrer para debaixo do tapete. Mas a verdade nua e crua é uma só: o Brasil está entre os países com menores índices de QI médio do mundo. Diversos estudos internacionais apontam que o brasileiro médio tem o QI entre 83 e 87 pontos. Para quem gosta de comparar, Japão, Alemanha, Coreia do Sul ficam entre 100 e 105 pontos. Pode parecer pouca coisa, mas num olhar superficial, no universo da cognição, isso é um abismo impressionante. Antes que venha o argumento emocional, sim, já conhecemos. QI não mede inteligência de verdade. QI não define ninguém. Cada um tem seu tipo de inteligência. Tudo isso tem seu valor. O QI não é perfeito, não capta toda a complexidade humana, mas ele mede sim, de forma consistente, algumas das principais habilidades cognitivas básicas: raciocínio lógico, resolução de problemas, memória de trabalho, capacidade de aprender coisas novas. Negar isso é só mais uma fuga confortável para quem não quer encarar a realidade. As causas disso? Bom, não surgiram ontem. O problema é estrutural, histórico, político e social. São décadas, se não séculos de descaso com a educação pública. Criamos gerações inteiras com base educacional frágil, que não ensina a pensar, ensina a decorar, repetir e obedecer, sem estímulos cognitivos reais, sem incentivo à leitura, sem senso crítico. Some isso à fome, à desnutrição infantil, à desigualdade social que começa no berço e acompanha o indivíduo pela vida inteira. E o resultado é um país cognitivamente estagnado. Para piorar, os testes de QI, em sua maioria, foram desenvolvidos em contextos culturais europeus ou americanos, com referências e parâmetros que não refletem a realidade brasileira. Ou seja, além de todos os obstáculos reais que enfrentamos, ainda somos medidos por uma régua que não foi feita para a gente. Mesmo assim, os dados persistem. O desempenho cognitivo médio da população brasileira está muito abaixo do ideal. E isso não é apenas um número, é um reflexo de tudo que nos foi negado. As consequências disso estão em todo lugar. Por que as fake news se espalham com tanta facilidade? Por que as teorias conspiratórias absurdas viralizam como se fossem verdades absolutas? Por que tanta gente vota contra os próprios interesses, sem entender o básico de economia, saúde ou política? Por que o debate público é tão raso, tão emocional, tão agressivo? Por que o ódio à ciência cresceu tanto nos últimos anos? A resposta é simples: porque um povo que não desenvolve a capacidade de pensar vira massa de manobra. E quando o pensamento crítico não é cultivado, o vazio é preenchido com medo, ódio, extremismo e consumo irracional. Isso vale também e especialmente no universo do ciclismo, onde o mercado sedento por lucro vende promessas vazias em forma de carbono, tecnologias e upgrades, onde o ciclista é induzido a comprar mais e mais, sem entender o que realmente faz diferença, porque não aprendeu a pensar criticamente sobre o que consome. E quando alguém aparece para refletir, para questionar esse sistema, para jogar luz sobre essa manipulação, o que acontece? Vem o ataque, vem os comentários raivosos, desconexos, mal escritos, cheios de erros de interpretação, fruto de um país com altos índices de analfabetismo funcional. Vem frases sem lógica, sem argumento, só com ódio e negação. Gente que não sabe diferenciar uma opinião crítica de um ataque pessoal,
porque falta o básico: leitura, compreensão, capacidade de pensar em níveis mais complexos. E nesse cenário, quem lucra com isso? Quem vende soluções fáceis para problemas complexos. Quem se alimenta da popularização. Quem manipula. Quem lucra com a ignorância. Políticos populistas. Influenciadores caça-likes. Indústria que precisa de consumidores não críticos para continuar vendendo promessas vazias. Mídia sensacionalista que sobrevive de engajamento emocional, e até o sistema educacional privado, que só existe porque a escola pública fracassa. E no ciclismo não é diferente. Marcas que vendem status, não performance real. Especialistas pagos para repetir discursos de venda disfarçado de conteúdo, e uma multidão que confunde marketing com ciência, que não sabe distinguir o que é argumento e o que é manipulação emocional, que chama de inveja qualquer crítica bem fundamentada, que não foi treinada para questionar, só para obedecer, consumir e repetir. Manter um povo intelectualmente enfraquecido é estratégico, é lucrativo, é conveniente, porque um povo que pensa, questiona. Um povo que pensa, cobra. Um povo que pensa, faz escolhas melhores. Mas um povo que não pensa, consome mais, briga mais, se divide mais e segue sendo manipulado. Mas antes de cair no erro da generalização cega, é fundamental lembrar: o baixo desempenho médio não significa que o brasileiro é intrinsecamente menos inteligente. O problema não está nas pessoas, está nas condições. Desigualdade, fome, violência, falta de acesso à educação de qualidade, falta de saúde básica, falta de estímulo na infância e um sistema inteiro desenhado para manter as coisas exatamente como estão. E é esse mesmo sistema que cria um público vulnerável à manipulação de consumo, seja político, religioso ou ciclístico, que transforma o simples ato de pedalar em mais uma arena de status, disputa, ego e ilusão de superioridade, onde o pensamento crítico dá lugar à vaidade, e quem tenta provocar reflexão vira inimigo. Além disso, os próprios testes de QI carregam um viés cultural pesado. Foram feitos por e para realidades muito diferentes da brasileira, ou seja, o dado é importante, mas não é sentença definitiva. E qual seria o caminho para mudar? Não existe solução mágica, mas existem caminhos possíveis. Educação pública de qualidade, que forme cidadãos críticos, criativos e capazes de resolver problemas reais. Investimento pesado na primeira infância, nutrição, saúde, estímulos cognitivos, redução da desigualdade social, acesso à informação de qualidade, valorização da ciência, da pesquisa e da produção de conhecimento local, inclusive no ciclismo, acesso à informação real, crítica e livre de interesses comerciais. É o primeiro passo para mudar esse cenário, porque enquanto as decisões forem tomadas com base em marketing, vaidade e ilusão, a manipulação vai continuar. Não é sobre número de QI, é sobre oportunidades, é sobre criar condições reais para que o potencial humano floresça. Porque a verdade é dura, mas precisa ser dita. Enquanto a gente continuar fingindo que tá tudo bem, que QI não importa, que o importante é ser feliz do seu jeito, o ciclo vai continuar. E as mesmas mãos que controlam o jogo vão continuar rindo do alto, enquanto assistem o resto se afundar.